Olá, boa noite. Aqui estamos mais uma vez, desta vez para falar um pouquinho como podemos ajudar os nossos filhos a vencer a timidez. A timidez, na verdade, na maior parte dos casos, é um traço de caráter. É um traço de caráter que, se for muito excessivo, prejudica, vai prejudicar de certeza a criança. O que é que acontece? Quando a criança é muito tímida, as interações sociais não vão correr da mesma maneira, portanto, vai ter alguma dificuldade em interagir com os outros, vai se refugiar no seu canto e a médio e longo prazo já estamos todos a ver o que é que poderá acontecer. Pode ser prejudicada no trabalho, nas relações com os colegas, com os amigos, etc. Por isso, há que incentivar a criança de forma a que saia desse seu nicho de timidez e se torne um pouco mais expansiva, um pouco, sinta um pouco mais à vontade junto de outras pessoas. Embora tenhamos que respeitar a criança, porque há crianças que vão preferir estar a brincar só com uma ou duas no seu cantinho, num sítio mais reservado, num sítio mais tranquilo, e haverá outras crianças que se sentem completamente à vontade e, como costumamos dizer, quanto maior a confusão, parece que melhor elas se sentem, que a energia nunca mais acaba e que estão bem em grande grupo e sempre, sempre a falar. Portanto, vamos tentar respeitar essas diferenças, mas incentivar se a criança é demasiado tímida a ir um pouquinho mais além, a superar essa timidez. Como é que podemos fazer isso? Por muito estranho que possa parecer, muitas das vezes a timidez excessiva começa por a criança não saber exatamente o que há de dizer em cada situação. Podemos pensar assim, mas como não sabe? Isto é tudo tão natural para nós, mas a verdade é que as crianças por vezes não sabem. Ainda há pouco tempo, no colégio, nós começamos a trabalhar com as crianças sobre, neste caso, a simpatia e o cumprimentar, e na verdade muitos deles, já crescidinhos até, não tinham noção, sabiam dizer bom dia, se boa tarde, se olá, em que circunstâncias. Portanto, falarmos com as nossas crianças, conversas do dia a dia, como é que achas que podemos cumprimentar alguém quando chegamos pela primeira vez? Então, e se quiseres brincar com um amigo ou se quiseres conhecer, o que é que poderás fazer? Depois, outra coisa muito interessante sempre é o roleplay, é o faz de conta. Pegar nos bonecos lá que existem lá por casa e ao pegar nos bonecos começar a brincar com eles e dizer, olha, se fôssemos brincar, por exemplo, vamos a uma festa de anos de uns amigos e vais chegar à festa de anos. É a minha festa de anos. Então, tu vens chegar e agora estou na festa de anos. E pode-se fazer até como se fossem fantoches, não é? Olá, estás bom? E o outro responder, olá, estás bom? Então, o que estás aqui a fazer? Portanto, haver um diálogo de cumprimento, de perguntas que podem fazer. O que é que eu posso perguntar? O que é que podes perguntar? Podes perguntar se queres ir brincar comigo, se queres. Portanto, ir dando sugestões e dicas para a criança tomar consciência do que é que pode perguntar, como é que pode iniciar uma conversa, e as perguntas são sempre uma boa maneira de iniciar a conversa. Quando colocam perguntas, os outros gostam de responder, gostam de estar perto, até nós adultos sabemos precisamente isso. Por isso, ajudar a criança a começar a conversa, a fazer perguntas, não só discutir no dia a dia como é que o pode fazer, com jogos, mas depois nas situações práticas também. Vamos passar aqui para outro ponto também importante. E podemos ajudar muito os nossos filhotes, começando a convidar amiguinhos para irem lá à casa ou para se encontrarem no parque. Imaginemos que temos a criança é muito tímida e não vai querer convidar ninguém. Ah, não sei, não. Então convidamos um amigo com quem se sente mais à vontade. E o muito importante também é os pais não estarem ali sempre na presença deles. Portanto, deixá-los a brincar sozinhos, deixá-los no quarto com os seus brinquedos, porque a criança assim vai ter que comunicar obrigatoriamente com outra, senão vai se encostar muito ao pai, aninhar-se à mãe, ficar por ali à espera que a mãe ou o pai resolvam. Depois, a criança está à vontade com outra, convidam-se duas, convidam-se três, convidam-se quatro. Sim, já estou a ver. Vão pensar assim, ai, a confusão que vai ser lá a casa. Pois, mas é para bem da criança. Então, faz-se um convite, mas deixa-se também que a criança seja convidada e leva-se a criança. Da primeira vez pode-se ficar um bocadinho, mas depois afastamos. Imaginemos que vão a um parque infantil. Deixam a criança com um amiguinho no parque infantil e afastam-se, estando a vigiar, como é óbvio, mas não estando de volta da criança, a ajudar a subir o escorrega, a descer, porque senão a criança não vai criar laços com os outros, vai estar sempre dependente do pai e da mãe. Portanto, é muito importante que permitam que ela crie laços com os outros e, como tal, estejam mais na retaguarda, mais resguardados, não tão próximo das crianças. E dou-vos um exemplo quando estamos a falar da adaptação no colégio. Como é óbvio, nós permitimos sempre que os pais entrem, que ficam um bocado, mas ao fim de algum tempo nós pedimos para saírem um bocadinho. Porque enquanto está ali o pai e a mãe, se a criança for mais tímida, vai ficar junto do pai e da mãe
e não vai interagir com os outros. Por isso é muito importante que não sejamos aqueles pais helicópteros que estamos sempre presentes a tentar resolver tudo. O outro ponto importante é envolver a criança em atividades de grupo, não só nas brincadeiras, mas inscrevê-la nos ateliês de expressão plástica, inscrevê-la numas aulas de teatro, inscrever num desporto coletivo. É normal que se a criança for tímida, de início não queira ir. Não gosto, não quero, mas lembrem-se, nós só evoluímos quando vamos saindo da zona de conforto, quando vamos fazendo além daquilo para o qual nos sentimos confortáveis. Na fase inicial, provavelmente a criança diz: mas eu não gosto, mas eu não quero. Mas é tão giro, experimenta. Vamos escolher uma atividade. Vão lá ajudar a escolher. E depois, pô-la nessa atividade, deixá-la ficar. Aos poucos, ela vai formando novos núcleos de amigos, seja numa área desportiva, seja numa área de lazer, mas vai formando novos grupos de amigos. E isso vai gerar novas conversas, vai aumentar a autoconfiança também, neste caso a autoconfiança social, na ligação com os outros, porque se estiver, por exemplo, com os escuteiros, os temas de conversa certamente não serão os mesmos como se estiver num grupo de handball, ou do que se estiver num grupo, por exemplo, de amigos que estão numa festa de aniversário. Portanto, os temas de conversa vão ser diferentes, isso vai enriquecer o vocabulário, vai fazer com que a criança, aos poucos, vá ganhando um maior à vontade. Portanto, os trabalhos de grupo, os jogos, as atividades de grupo são sempre aspectos importantes e aspectos que ajudam bastante a criança a superar. Muito importante também, há pouco eu comecei por falar do ritmo, termos cuidado e respeitar o ritmo da criança, mas por vezes nós, sem querer, reforçamos a timidez da criança. Imaginemos que chegamos perto de alguém, ou perto de familiares, ou de amigos, do que quer que seja, e a criança não cumprimenta. Como já falei na sessão sobre a simpatia, não devemos forçar e obrigar. Tens que falar, tens que cumprimentar, não o devemos fazer. Mas devemos incentivar e valorizar quando o faz. Mas, por vezes, nós pais sentimos um pouco constrangidos, porque os nossos filhotes não cumprimentaram nem disseram nada. Então, tendemos a dizer: ele é um bocadinho envergonhado, ou ela é um bocadinho envergonhada, ou é tímida. Quando estamos a dizer isso, a criança, estamos, sem querer, a pôr um rótulo na criança. É tímida, é envergonhada, e ela está a ouvir. Outras vezes nem somos nós a dizer, mas é outra pessoa que dizer: tu és muito envergonhado, ou é muito envergonhada. E vamos reforçando essa timidez, porque é envergonhada, vai acreditando que é envergonhada, que é tímida, que está calada, e como tal vai tendendo a repetir esse comportamento. Se em vez disso nós incentivarmos e dissermos: então diz bom dia, cumprimentamos sempre, mas depois não demos muita importância e cumprimentamos nós e seguimos o nosso caminho. Portanto, se não demos demasiada importância, a criança, depois disso é que falamos com ela e dizemos: olha, é importante cumprimentarmos as pessoas, gostamos de ser simpáticos, dizer bom dia, perguntar olá como estás, olá como te chamas, sou uma pessoa que não conhecemos, levar a criança incentivando e sempre que ela o faz, valorizando e dizer boa, muito bem, reforçando sempre de uma forma positiva. Podemos ajudar também com jogos a fazer com que ganhe mais confiança. Eu gosto muito de usar uma estratégia de PNL que tem a ver com a nossa bolha da confiança. Imaginemos que isto já com crianças mais crescidinhas, que com 7, 8 anos, imaginemos que a criança tem algum receio de ir a uma situação nova. E podemos fazer aqui o jogo. Imagina que temos aqui uma bolha gigante. É a bolha da nossa confiança. Aquela bolha, consegues usar a imaginação? Claro que consegues, tu tens imensa criatividade. Então, imagina que aquelas bolhas de sabão gigantes, só que esta é uma bolha enorme. E essa bolha está à tua volta. E quando estás dentro dessa bolha, sentes-te muito bem e sentes-te com muita vontade de fazer as coisas e muito seguros. Lembra-te de um momento em que tenhas sentido assim muito, 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 muito bem. Pode ter sido um momento numa festa de aniversário tua, com os amigos, tenta lembrar-te desse momento. E pedimos à criança que se imagine dentro dessa bolha. E agora imagina que estás aí dentro da bolha e que estás na tua festa de aniversário, estás muito divertido, estás a sentir-te muito bem, muito confiante. Como é que te sentes? Conta lá, estás a sentir bem? Boa, muito bem. E agora imagina, estás muito confiante, sentir-te muito, 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 muito bem, estás a falar com outras pessoas. Com quem estás a falar? Conta-me lá. Estás a falar com o teu amigo? Diz-me lá o nome do amigo com quem estás a falar. Estão a fazer um jogo? É divertido estar a falar com outras pessoas, não é? É divertido estarmos com amigos. Então, e agora imagina que essa bolha é uma bolha que te protege de tudo.
Tu estás dentro dessa bolha, estás a sentir-te muito bem, muito seguro. Olha, respira fundo. Olha, e se para te sentires assim muito bem, se houvesse uma cor qualquer, que cor é que tu darias a essa bolha? Podemos levar a criança a sugerir, a escolher uma cor qualquer. E a cor que a criança sugerir é essa que nós vamos dizer. Então agora imagina que essa tua bolha está cheia de uma luz dessa cor, completamente envolvida por uma luz dessa cor. E é a luz onde tu te sentes muito bem, muito confiante, muito feliz, onde tudo corre muito, muito, muito bem. Boa? Então experimenta lá. Olha, podes respirar fundo agora, respira fundo. Inspira, expira, vês como tu te sentes bem? Muito bem. Então agora imagina que estás a sair da bolha e a bolha está à tua frente. É uma bolha imaginária, ninguém vê essa bolha. Mas quando tu estás dentro dela, sentes-te muito bem. Quer experimentar? Então imagina lá que a bolha está à tua frente e dá lá um passo para dentro da bolha. E digo à criança para entrar, imaginariamente, dentro da bolha. E quando a criança entrar dentro da bolha, então como é que estás a sentir? Sentes-te ou não muito bem? Boa! Então agora dá um passinho para trás e sai da bolha. Vês? Então agora tu podes fazer uma coisa, sempre que vais a um sítio onde às vezes nós sentimos aquelas borboletas na barriga, onde sentimos assim um bocadinho menos seguros, um bocadinho mais. Não estamos tão bem. Podes imaginar que tens a tua bolha, ninguém a vai ver, mas tu vais estar protegido. Dás um passo em frente, entras na tua bolha e vais, por exemplo, para a natação ou para a festa de aniversário dos amigos e vais ver como te sentes bem melhor. Atenção, este é um exercício de PNL, mas na verdade o que estamos a fazer é levar a que a criança associe aqui estímulos positivos a uma bolha imaginária. E quando a criança vive uma sensação de confiança, consegue mais facilmente passar essa confiança para outras situações e sentir-se melhor. A timidez, como tudo o resto, para nós vencermos a timidez e ajudarmos a criança a vencer a timidez, têm que ser passos pequenos de cada vez e consistentes. Não adianta fazer um jogo um dia e não voltar a fazer mais o jogo. Não adianta num dia incentivar e no dia seguinte dizer ela é muito tímida, pronto, é mesmo assim. Olha, eu também era muito tímido, senão ainda estamos a reforçar mais, porque a mãe ou o pai é quem eles mais valorizam e afinal era, é normal e é bom ser assim, não tem problema nenhum. Mas todos nós sabemos, mesmo aqueles que eram muito tímidos, que era o meu caso, e o que foi preciso para ultrapassar isso? Eu não conseguia falar nem para um professor, nos exames para mim era um pandemónio, estar em público e na verdade foi preciso um processo longo para superar isso e neste momento estar aqui a falar convosco, portanto não é o mais agradável falar para um computador, prefiro muito mais estar em frente a pessoas e para mim estar em frente a 100, 200, 300 ou 400 é-me absolutamente indiferente e estou bem com todas. É um processo, e é um processo que nós temos que ir trabalhando com os nossos filhotes, com as nossas crianças. Para os pais que não são do Colégio Sá de Miranda, portanto, peçam ajuda aos professores dos vossos filhos, às educadoras dos vossos filhos, definam estratégias conjuntas para os ajudarem a superar a timidez, porque cada vez mais nós temos que trabalhar em grupo, em equipas, e faz toda a diferença quando somos mais extrovertidos, porque conseguimos apresentar as nossas opiniões, os nossos trabalhos, pôr as nossas questões e não ficamos inibidos e fechados sobre nós mesmos. Portanto, são pequenas dicas que poderão fazer a diferença. Claro que muitas mais poderíamos dizer, mas estas, se as puserem em prática, aos poucos já vão fazer uma grande diferença. Queria-vos pedir também, se acham que foi interessante, que façam o vosso like depois no final, que deem as vossas opiniões. Hoje vamos ficar por aqui. Na próxima sessão vou falar sobre como podemos ajudar as nossas crianças a lidar com os conflitos naturais que lhes surgem no dia a dia em cada escola, com os coleguinhas, com o não gosto, não quero brincar, não gosto de ti. Portanto, de maneira em que não sejam nem agressivas, nem passivas, porque uma criança agressiva, demasiado agressiva e impulsiva, pode se tornar um bully, uma criança demasiado passiva pode se tornar uma vítima de bullying e não queremos nem uma coisa nem outra. Queremos que os nossos filhotes sejam assertivos, apresentem as suas ideias e consigam resolver os seus conflitos sem estarem sempre à espera que nós estejamos no lugar deles a ajudá-los a resolver, até porque eles vão crescer, vão sair debaixo das nossas asas e um dia mais tarde vão ter que resolvê-los sozinhos. Então é importante que ganhem agora confiança para fazê-lo. Muito obrigada, uma boa noite para todos, para todas, e até à próxima.